Bom dia, irmãos, graça e paz. Dando continuidade à nossa série de estudos Esperança em Tempo de Quarentena, da revista Palavra e Vida, hoje nós abordaremos a lição de número 9, Palavras de Encorajamento. Antes de adentrarmos na lição, gostaria de relembrar aos irmãos que as lições anteriores elas estão disponíveis no canal do YouTube, na página da CIB Luz. E antes de adentrarmos a lição, nós vamos estar lendo o texto base, o texto bíblico base, que se encontra em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Então, o texto base para a lição de hoje, a lição de número 9, Palavras de Encorajamento, encontra-se em Josué, capítulo 1, dos versículos 1 ao 9. E lembrando que quem escreveu o autor desse estudo, dessa lição de número 9, foi o pastor Marcos Lopes. Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. E aconteceu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Glória a Deus. Belíssimas palavras de encorajamento. É uma das passagens mais fortes no contexto bíblico a respeito do Senhor, do nosso Deus, encorajando o teu servo. Nesse caso, o servo Josué. O autor começa a introdução da lição da seguinte forma: o que fazer quando a missão é grande demais para a nossa capacidade? Moisés, o profeta que falava com Deus face a face, acabara de morrer. E agora Deus faz uma convocação direta e objetiva a Josué. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Jordão, o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué 1, versículo 2. Não dá para saber exatamente o que Josué estava pensando, mas dá para imaginar o que ele via. À sua frente, um povo de alguns milhões de pessoas que acabara de perder seu grande líder, no caso Moisés, e também sua referência de comunicação com Deus. Às suas costas, a terra prometida, com inúmeros inimigos, maiores, mais fortes, e com cidades fortificadas e armadas até os dentes. E além de tudo isso, há um rio de não pouca profundidade que precisava ser atravessado, o rio Jordão. Então, muitos eram os desafios de Josué, que Josué tinha pela frente. Então, Josué, ele temeu, assim como nós, como seres humanos, também temeríamos, diante de uma tamanha adversidade, tamanho desafio.
E me arrisco, ao autor falando, me arrisco em afirmar que você que está lendo essa lição já teve medo. Com menos certeza, me arrisco em dizer que Josué estava com medo também. Tanto é que Deus orienta que tivesse coragem, e não é para menos. Além de todas as dificuldades que chegariam, ele substituía ninguém menos que Moisés. E muito pior que suceder a uma boa performance é suceder o único profeta que viu Deus face a face, no qual igual nunca houve. Aqui o autor ele cita Deuteronômio 34, versículo 10. E eu queria abrir um parêntese para discordar do autor nesse caso específico, porque ele considerou literalmente as palavras escritas em Deuteronômio 34, 10. Só que Êxodo, versículo 33, Êxodo capítulo 33, versículo 20, nos diz assim a palavra do Senhor. E disse mais, Deus dizendo a Moisés, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E contribuindo também para esse texto, vamos ler o que nos diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Do versículo 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, Isaías relatando a visão. Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, da sua glória. Então, irmãos, nenhum mortal viu a Deus face a face, e nem verá, porque a própria palavra de Deus garante que, em Êxodo 33, 20, que aquele que ver a face do Senhor não viverá. E aqui, os serafins, os anjos, eles cobrem o rosto perante a face de Deus. Eles estão face a face, literalmente face a face com Deus. Eles cobrem o rosto. Tamanha santidade, tamanha glória do Deus Altíssimo. Então, por isso eu quero discordar especificamente do autor nesse contexto, porque ele usou literalmente o texto descrito em Deuteronômio 34, 10 para dizer que Moisés viu a Deus face a face. De fato, Josué tinha motivos de sobra para sentir medo. Realmente, os desafios eram enormes. A questão do medo e a ansiedade. Agora o autor trata da questão do medo e a ansiedade. Segundo pesquisa realizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, conforme a revista Exame, em publicação do dia 5 de junho de 2019. A pesquisa aponta que 18,6 milhões de brasileiros convivem com o transtorno da ansiedade. É um número bem considerável, irmãos. Em 2019, 18 milhões é quase 10% da população. Diferente do medo, que é uma emoção primitiva e tem o objetivo de nos proteger, a ansiedade é um estado mental e corporal mais espalhado no tempo, causada por uma ameaça diluída. Não o desemprego, mas a possibilidade do desemprego. Por exemplo, entenderam, irmãos? A ansiedade ela é um sofrimento de véspera. Ainda não ocorreu aquilo que a pessoa está achando que vai acontecer e ela já está sofrendo antes mesmo de acontecer aquilo que ela prevê. Isso é ansiedade. Sendo assim, a ansiedade é um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema.
O problema não existe, mas você já começa a sofrer como se ele existisse. Se tivéssemos em uma conversa com Josué e perguntássemos se ele sentiu medo naquele momento, provavelmente sua resposta seria afirmativa. Afinal, Josué é gente como a gente. A propósito, Neemias sentiu temor quando o rei lhe perguntou sobre seu semblante entristecido, que está relatado em Neemias 2, versículo 2. Gideão seguiu as orientações de Jeová em descer ao arraial dos inimigos, caso estivesse com medo, que está descrito em Juízes, capítulo 7, versículo 10. Abraão pediu para que Sara mentisse sobre seu relacionamento com ele, com medo dos egípcios. Gênesis 12, dos versículos 12 e 13. Então, irmãos, inúmeros foram os homens que possuíam uma grande fé em Deus a ponto de ouvir Deus e temeram. O próprio Moisés, ele teve medo em algumas situações. E Pedro teve tanto medo que ele mentiu. E os discípulos fugiram diante da prisão de Jesus, diante do medo, diante do medo de serem presos também, de serem castigados também, como Jesus estava sendo açoitado. O real problema era a ansiedade que Josué poderia nutrir ao antecipar os problemas vindouros. Esse era o real problema. E é maravilhoso saber que Deus conhece nossas imperfeições e cuida de nós. Isso é fato. E o versículo 5 de Josué, ele é tão maravilhoso que Deus nos garante que nos acompanhará. Josué 1, versículo 5. Eu gostaria de reler esse versículo. Josué 1, 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esse é o nosso Deus. E essa promessa é para hoje. Ela também é para nós hoje. Ele nunca nos desamparará. Ele nunca nos deixará. E Josué, diante dos problemas vindouros, ele temeu. E a partir desse temor de Josué e desse diálogo de Deus com Josué, nós vamos tirar algumas lições. A primeira lição é: se preocupe com o que deve se preocupar. Se preocupe apenas com aquilo que de fato se deve se preocupar. O estoicismo apresenta um princípio muito interessante. Irmãos, estoicismo é uma corrente filosófica que surgiu na Grécia aproximadamente no século IV a.C. E ela dizia que a virtude era suficiente para se alcançar a felicidade. Então, a busca pela virtude era suficiente para se alcançar a felicidade na visão estoica. E aqui o autor, ele diz que é possível identificar, dentro dessa corrente filosófica, que numa situação adversa, com inúmeras possibilidades de desdobramento, é extremamente normal o medo tomar conta e antecipar as dificuldades. E voltando aqui ao estoicismo, ele diz que devemos identificar aquilo que podemos controlar e se concentrar apenas nisso. Então, os estoicos, eles acreditavam dessa forma, eles tinham essa visão, que a gente deveria identificar aquilo que podemos controlar e se concentrar apenas nisso. E é fato, irmãos. A partir do momento que é incontrolável, que nós não temos o controle daquilo, nós devemos entregar a Deus e descansar nele. Diferente de Moisés, Josué fez um estágio. Isso foi muito bom para prepará-lo. Mas a consciência da realidade é um grande vetor de preocupação. Josué sabia que o povo não era fácil, pois ele vivenciou isso.
todas as dificuldades no Egito e conhecia os perigos que estavam por vir. Só que também, o autor não citou aqui, mas também Josué viu todo o agir de Deus, todo o operar de Deus. Então, assim como ele viu as mazelas, as falhas no povo de Israel, no povo hebreu, ele também viu o agir de Deus, o agir sobrenatural de Deus. Ele viu Deus abrir o mar vermelho. Ele viu a coluna de fogo e a nuvem. Ele continuou vendo isso. E então ele sabia a quem ele estava servindo. Mas como humanos, como falhos, mesmo sabendo do Deus a qual servimos, o poder desse Deus, nós ainda tememos diante de grandes adversidades, diante daquilo que é inesperado, diante daquilo que não temos pleno controle. Por isso que, diante das situações que não temos controle, que as nossas atitudes são insuficientes, nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos entregar a Deus e confiar em Deus. A valentia demonstrada por Josué em Números 14, quando foi um espia, muito fala a seu respeito, mas neste momento ele é líder do povo e o contexto é diferente. A realidade é outra. Ali ele era um subordinado, ali ele estava obedecendo a ordens. Ele obedeceu a ordem de Moisés de espiar o povo ao redor, o povo cananeu. E ali ele e Caleb foram os únicos que se prontificaram a dar boas notícias diante daquela espionagem que eles fizeram, enquanto os outros 10 espias foram contrários, deram ideias contrárias, dizendo que o povo de Israel era infinitamente inferior aos povos daquelas nações, que eram considerados mais guerreiros, maiores, mais fortificados, tinham maior armamento, maior poder bélico. Então, apenas Josué e Caleb foram favoráveis à tomada daquelas nações ali. E, de fato, a missão era maior que Josué. E muitas vezes Deus nos atribui missões maiores, até para nos mostrar que nós deveremos sempre estar à mercê dos seus desígnios. Que a nossa confiança deve ser plena nele, porque nas nossas próprias forças, com as nossas próprias forças, nós não conseguiremos. E ele enquadra Josué, Deus enquadra Josué e chama a sua atenção para o que realmente deveria se preocupar. E em um mar de coisas que poderiam ser feitas, o que ele realmente deveria fazer. Então Deus garante a Josué o que ele fará. Esse é o segundo tópico aqui do estudo. Deus garante a Josué o que ele fará. Nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, Deus comissiona Josué, reafirma a morte de Moisés e diz qual será a sua missão agora. E nos versículos de 3 a 5, Deus diz o que ele realizará e garantirá que todo lugar que eles pisarem será deles. É Deus dizendo ao povo de Israel que todo lugar que eles pisarem a planta dos pés será deles. E desde o deserto até o Líbano e até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar do poente do sol seria deles. Ninguém poderia resistir ao povo de Israel por todos os dias de sua vida. Deus falando a Josué. E que assim como esteve com Moisés, assim estaria com ele também, que não o deixaria e nem o desampararia. O versículo 5 que eu já li, irmãos. Mas por quê? Josué conhecia Deus, conhecia seus feitos. Falar isso não seria como chover no molhado?
De forma alguma, porque Deus sabe que algumas situações são tão adversas que nossa fé cambaleia. Irmãos, eu me lembro aqui da passagem que Jesus, andando sobre as águas, pede para que Pedro, pede para que Pedro fosse até ele. Olha só, e diante da tempestade, diante do vento que soprou, Pedro temeu. Por quê? Porque era uma adversidade ali. Era uma situação adversa. Além de caminhar sobre o mar, ainda vinham os ventos contrários. E ali Pedro começou a afundar. Então assim, Josué também temeu. Assim como Pedro temeu, Josué também temeu diante do grande desafio que o esperava. E o que Deus estava dando para Josué era uma âncora. E esta âncora é nossa também. Serve para os dias atuais. Josué, se você se esquecer de tudo ou perder tudo, se agarre ao que eu disse, confiando na minha promessa. Então, as promessas feitas a Josué de que ele não o desampararia, não o abandonaria, não o deixaria, servem hoje para nós. O nosso Deus não mudou. Deus mostra para Josué qual deve ser sua postura e qual deve ser a nossa postura também nos dias atuais. Nos versículos 7, 8 e 9, a advertência de que o momento demandava coragem é repetida 3 vezes. No versículo 9, Deus dá maior ênfase ainda. Ele fala, não fui eu que ordenei? Tipo assim, por quê temer se fui eu que ordenei? Fui eu que mandei? Seja forte e corajoso, não se apavore e não se desanime. Em outras palavras, se tiver medo, não tem problema. Apenas se disponha em fazer o que eu te mandei. Esteja no centro da vontade de Deus. Embora com medo, esteja no centro da vontade de Deus. Assim, Paulo, na prisão, ele temeu ir a Roma, ser preso e morto. Ele já sabia, porque o Espírito já havia revelado a ele. Mas mesmo assim, ele continuou no centro da vontade de Deus. Então devemos ser, cada um de nós, da mesma forma, que estejamos, ainda que temerosos, que estejamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos ordenou a fazer. E assim seremos bem-sucedidos. Geralmente faz-se uma confusão com o significado da palavra coragem e achamos que essa é a qualidade de alguém que não sente medo, o que é um equívoco muito grande, e de fato é. Coragem não é ausência de medo. O medo é uma emoção primitiva e fundamental para a nossa proteção e preservação. Quem não sente medo, na verdade, é irresponsável ou inconsequente. Irmãos, isso é fato. O medo nos resguarda, nos traz proteção, porque não nos arriscamos de forma imatura, de forma inconsequente, quando sentimos medo. Nós pensamos antes de agir. A coragem, antes disso, é o que nos mantém ativos, como eu falei, ativos, prevendo que o momento é adverso, prevendo que aquilo pode nos trazer um mal. A gente pensa antes de agir. A gente não age de forma afoita. E sendo assim, a coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. Isso é coragem. Ainda que com medo, a gente age, a gente desbrava, mas pensando antes nas atitudes, pensando antes como devemos agir. E sempre nos orientando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus quer para nós, com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E é isso que Deus está falando com Josué. Não deixe o medo te paralisar ou desanimar. Seja corajoso para enfrentar os problemas, inclusive o seu próprio medo, porque eu já te disse o que eu vou fazer. Então é Deus rememorando
revigorando as forças de Josué, retificando aquilo que ele já havia dito a Moisés e a Josué também. E depois de direcionar Josué para a missão dada e dizer o que ele, no caso Deus, iria fazer, mostrando para Josué qual deveria ser a sua postura. Deus mostra agora o que Josué deveria realmente fazer. Então, Deus mostra a Josué o que ele, de fato, deveria fazer. E isso se encontra nos versículos 7 e 8. Deus diz para Josué: para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas, por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, as ordens que Deus deu a Moisés para serem entregues ao povo, Deus está dizendo a Josué: medita nelas, ande conforme elas, e assim tu serás bem-sucedido em tudo quanto fizer. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: Josué, sei que você deve estar muito preocupado em como as coisas devem ser feitas e como você vai lidar com cada situação que aparecer. Mas isso tudo é secundário. O que eu quero mesmo é que você não se perca. É simples, Josué, se mantenha firme naquilo que você tem certeza, que é a coisa certa. E não se esqueça disso nunca. Tenha coragem, inclusive para assumir essa posição. Se preocupe com isso. E o que é resto é comigo. E que o resto é comigo. Então, se preocupe com aquilo que você deve fazer. Porque Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Assim como teve um propósito com Josué, assim como teve com Moisés, com Paulo, com Pedro, todos os grandes homens da fé, ele tem um propósito conosco também, com cada um de nós. E é necessário que a gente obedeça a esse chamado, obedeça a esse propósito. Talvez você olhe para a sua vida e pense que nunca fez ou nunca fará algo tão grandioso quanto Josué. E então as suas preocupações não merecem a mesma atenção. Mas a verdade é que isso não faz a menor diferença. E os princípios extraídos desses pequenos versos devem fazer sentido para você e para cada um de nós. O tamanho da adversidade não faz diferença. A diferença, sim, faz na confiança em que depositamos em Deus. Ele sim é Senhor. Ele sim deve, a lei dele, aquilo que ele nos designou a fazer. Isso sim deve fazer sentido e deve ser colocado em primeiro plano. Em primeiro lugar, Deus tem uma missão para você, para todos nós. E olhe para a sua família, seus amigos, colegas de trabalho, seus vizinhos, sua igreja e a necessidade das pessoas à sua volta. Há pessoas precisando de cuidados, serem evangelizadas, alimentadas e, principalmente, salvas. Há pessoas que estão sob a sua responsabilidade de cuidar. Então, agarre essa missão. Vamos, irmãos, então agarrar essa missão de cuidar. O próprio Senhor Jesus, ele nos garantiu que aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, que sirva a todos. Então a nossa missão aqui é de servir. Ele, nosso maior exemplo, ele serviu. Durante toda a sua trajetória terrena, ele serviu. Ele teve essa missão. Então que sejamos assim também, que estejamos aqui para servir. Segundo, confie nas promessas de Deus, pois seu caráter não falha. Deus não falha, ele é imutável. Se lhe faltar tudo, não esqueça da sua fé,
e se agarre ao que você sabe e tem certeza. E terceiro ponto, que o autor nos alerta. Sentir medo é normal e natural, e é bom que sinta medo. O que deve ser anulado é o medo extremo, ou ansiedade interminável, pois esses lhe farão paralisar, no caso, esses lhe farão paralisar e adoecer. Então, a ansiedade extrema ou o medo extremo, eles nos paralisam, eles nos fazem parar. Então é isso que devemos anular em nossas vidas. E nós só conseguiríamos anular isso, irmãos, confiando em Deus. Não tem outra forma. Nós devemos confiar, nós devemos entregar aquilo que foge ao nosso controle, aquilo que não está sob as nossas mãos, que é limitado para nós. Então nisso nós devemos entregar a Deus. Se você tem dúvidas e medo do futuro, a resposta é simples, e são as orientações para Josué. São essas. Orientações de Deus para Josué. Não se preocupe com nada que não seja a coragem que você deve ter e a vontade de Deus expressa em sua palavra. O resto você não controla. O resto é com Deus. Então essas orientações, desculpe, irmão, são do autor, tá? São orientações do autor, que são análogas às orientações de Deus para Josué. Então, irmãos, aqui nós concluímos a lição de número 9, palavras de encorajamento. Eu espero em Deus que o Espírito Santo possa produzir em cada um dos irmãos essa coragem em meio a uma pandemia, em meio a uma quarentena, de continuar propagando o Evangelho libertador do Senhor Jesus Cristo. Pois essa é a nossa missão precípua, porque assim como fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo, assim também o nosso próximo ele deve ser alcançado. E eu agradeço a compreensão dos irmãos e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus a todos abençoe.